Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual desses reis era filho de Davi? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Hirão. Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Acabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Salomão. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão: esforça-te, tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. 1 Crônicas capítulo 28 versículo 20. Pergunta 2. Quem foi escolhido para substituir Judas Iscariotes no apostolado? Alternativa A. Lázaro. Alternativa B. Matias. Alternativa C. Jairo. Alternativa D. Zaqueu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Matias. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Atos capítulo 1 versículo 26. Pergunta 3. Onde foi a primeira morada de Adão e Eva? Alternativa A. Jardim do Éden. Alternativa B. Jardim Getsemane. Alternativa C. Monte da Caveira. Alternativa D. Jardim Botânico. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jardim do Éden. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis capítulo 2 versículo 15. Pergunta 4. Qual desses lugares Moisés atravessou? Alternativa A. Rio Jordão. Alternativa B. Mar Morto. Alternativa C. Mar Vermelho. Alternativa D. Rio Tigre. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Mar Vermelho. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Êxodo capítulo 14 versículo 21. Pergunta 5. Qual foi o casal que tentou enganar Pedro? Alternativa A. Eucana e Ana. Alternativa B. Jacó e Raquel. Alternativa C. Priscila e Áquila. Alternativa D. Ananias e Safira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5 versículo 1 e 2. Pergunta 6. Nabucodonosor teve um sonho sobre o quê? Alternativa A. Estátua. Alternativa B. Rio. Alternativa C. Vacas. Alternativa D. Seca. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Estátua. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias.
O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. Daniel capítulo 2 versículo 28 e 31. Pergunta 7. Que profeta do Antigo Testamento fala que viu serafins? Alternativa A: Oséias. Alternativa B: Ezequiel. Alternativa C: Isaías. Alternativa D: Miqueias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Isaías. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías capítulo 6 versículo 2. Pergunta 8. Quem era Diná? Alternativa A: irmã de Raquel. Alternativa B: filha de Jacó. Alternativa C: esposa de Labão. Alternativa D: esposa de Ló. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: filha de Jacó. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Gênesis capítulo 30 versículo 19 e 21. Pergunta 9. Qual desses não era um filho de Davi? Alternativa A: Jonatas. Alternativa B: Absalão. Alternativa C: Daniel. Alternativa D: Amnon. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Jonatas. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezeel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. 1 Crônicas capítulo 3 versículo 1 e 2. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 10. Quem mandou matar as crianças de Belém? Alternativa A: Jezabel. Alternativa B: Arquelau. Alternativa C: Herodes. Alternativa D: Pilatos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Herodes. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Mateus capítulo 2 versículo 16. Pergunta 11. Qual desses não teve lepra? Alternativa A: Geazi. Alternativa B: Naamã. Alternativa C: Uzias. Alternativa D: Barzilai. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Barzilai. Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Segundo Samuel capítulo 19 versículo 31. Pergunta 12. Apenas um dos 10 leprosos curados voltou para agradecer a Jesus. Qual a sua região de origem? Alternativa A: Sidom. Alternativa B: Samaria. Alternativa C: Sodoma. Alternativa D: Sonem. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Samaria. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lucas capítulo 17 versículo 16 e 17. Pergunta 13. Qual dos livros do Novo Testamento apresenta uma lista dos heróis da fé da Bíblia? Alternativa A: Romanos. Alternativa B: 2 Coríntios.
Alternativa C. Gálatas. Alternativa D. Hebreus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Hebreus. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus capítulo 11 versículo 8. Pergunta 14. Que consequência física sofreu Jacó por ter lutado com um anjo? Alternativa A. Ficou mudo. Alternativa B. Ficou manco. Alternativa C. Ficou cego. Alternativa D. Ficou gago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Ficou manco. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Gênesis capítulo 32 versículo 31. Pergunta 15. Qual tipo de pecado o autor no Salmo 19 pede para que o Senhor o proteja? Alternativa A. Pecado da carne. Alternativa B. Imoralidade. Alternativa C. Pecado intencional. Alternativa D. Vício. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Pecado intencional. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Salmo 19 versículo 13. Pergunta 16. Que militar matou um homem ao fingir que iria lhe saudar com um beijo? Alternativa A. Joabe. Alternativa B. Amasa. Alternativa C. Nimrod. Alternativa D. Malco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Joabe. Como vai, meu irmão, disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita, para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão, e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Segundo Samuel capítulo 20 versículo 9 e 10. Pergunta 17. Qual o nome do ser angelical visto por Ezequiel em uma visão? Alternativa A. Serafim. Alternativa B. Querubim. Alternativa C. Anjo. Alternativa D. Arcanjo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Querubim. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins. Encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E, enquanto eu observava, ele foi. Ezequiel capítulo 10 versículo 2. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 18. Em qual livro da Bíblia encontramos a descrição da armadura de Deus? Alternativa A. 1 Tessalonicenses. Alternativa B. Hebreus. Alternativa C. Efésios. Alternativa D. Romanos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Efésios. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Efésios capítulo 6 versículo 13 ao 15. Pergunta 19. O que acontecerá assim que o Cordeiro abrir o sétimo selo do Apocalipse? Alternativa A. Jesus voltará em glória. Alternativa B. As estrelas cairão do céu. Alternativa C. Satanás será derrotado. Alternativa D. Haverá silêncio no céu. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D. Haverá silêncio no céu. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Apocalipse capítulo 8 versículo 1. Pergunta 20. Qual discípulo foi chamado de Cefas por Jesus? Alternativa A. André. Alternativa B. Judas. Alternativa C. Pedro. Alternativa D. Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Pedro. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. João capítulo 1 versículo 42. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.